Na última aula, então, a gente falou sobre o método da imagem, né? Resolveu um problema, encaminhamos outro, né? E comentamos um sobre um condutor cilíndrico e um condutor plano, né? Que é um caso aparentemente bastante complicado, mas cuja solução é uma solução simples, a gente já resolveu lá no capítulo 2, né? Basta a gente fazer a substituição adequada. Agora a gente vai tratar de um outro método, que é o método de separação de variáveis. E pessoal, esse método aqui ele é extremamente importante e ele vai estar presente em inúmeros cursos que vocês forem fazer. Então, métodos obviamente vocês aprendem, mas estrutura da matéria, vocês vão ver isso. Mecânica quântica, vocês vão ver. Eletro 2, para quem for fazer, também vão ver. Então, é um método extremamente importante de vocês terem em mente. Ele vai pingar na vida de vocês em diferentes cursos, se já não o aconteceu. Tá bom? Então, a nossa ideia, vamos começar primeiro com o sistema cartesiano, depois a gente vai para outros sistemas de coordenada, né? Nosso objetivo, né? O objetivo é resolver problemas que sejam solucionáveis aí pela equação de Laplace. Né? Então, o objetivo é resolver a equação de Laplace, no caso, laplaciano do potencial de V de x, y, z, tá? Igual a zero. Tá? É essa equaçãozinha aqui, bonitinha, que a gente precisa encontrar um meio de resolvê-la. Tá? E a gente procura um método que a gente quer é procurar uma solução que seja o produto de funções de uma única variável, tá? Então a ideia é fazer, por exemplo, v de x, y, z ser uma f1 de x, uma f2 de y e uma f3 de z, tá certo? E aí, em coordenadas cartesianas, a equação do Laplace, né? Nabla 2v x, y, z igual a zero, se escreve de uma forma muito simples, né? d2v a dx2, uma derivada parcial em relação somente à coordenada x, mas duas vezes, mais a derivada segunda de v com relação a y, mais a derivada segunda de v com relação a z. Tá certo? E isso daqui tem que ser igual a zero. Né? Agora, tomando a nossa hipótese aqui em cima, né? O que a gente pode escrever? Né? A gente vai escrever que f2, que é de y, né? Vezes o f3, o f3, que é de z, né? A hora que eu for derivar, né? f2 e f3 com relação a x são constantes. Então, eu vou só derivar f1, que é de x, com relação a x. Tá? A mesma coisa vai acontecer para as outras coordenadas. Então, vai dar f1, né, de x e f3 de z. Tá? E aí eu vou derivar f2 de y com relação a y2. E a última, né, uma derivada f1 e f2, e finalmente eu vou derivar f3 com relação
com relação a z, né? Derivada segunda. Tá? E isso tudo aqui é igual a zero. Então, a gente, de certa forma, tenta dar uma desacoplada. Ainda não está completamente desacoplado. Mas se a gente dividir a equação anterior, né, exatamente por v de x, y, z, termo a termo, né, a hora que eu dividir, né, a equação que está aqui, ó, primeiro termo por F1, F2, F3, vai sobrar só um F1 embaixo. No segundo termo, a hora que eu dividir por F1, F2, F3, né, vai sobrar só o F2. F1, F3 vai cortar que está em cima. E assim por diante. Então, o que vai ficar? Né? A gente vai ter 1 sobre F1, D2 de F1, que é de x, né? Vamos melhorar isso. Então, F1 de x, D2 de F1 de x a D2x. E percebe que eu já mudei para uma derivada total dx2, né? Desculpe. Eu já passei por uma derivada total e não mais parcial, porque F1 só depende de x, né? Foi a nossa hipótese de solução. A gente está construindo a nossa solução com multiplicações de variáveis, de funções de variáveis independentes, né? Depende só de uma variável. Mais 1 sobre F2, né? Que obviamente é de y, derivada segunda de F2 de y com relação a y2, mais 1 sobre F3 de z, derivada segunda de F3 de z com relação a z. Né? Isso tudo é igual a zero. Então a gente tem essa equação aqui bonitona para se virar em resolver ela. Olhando para essa equação, eu vou manipular ela e vou escrever da seguinte maneira. Eu vou dizer o seguinte, que 1 sobre F1, a derivada segunda de F1 com relação a x2, né? Mais 1 sobre F2, a derivada segunda de F2 com relação a y2, e vou passar para o lado de lá a último termo, né? Então vai ficar menos 1 sobre F3, derivada segunda de F3 com relação a Z2, tá? Então percebam o seguinte, que o lado esquerdo da minha equação é uma função que eu vou falar que é um k de xy, tá? Por quê? Porque a primeira função depende só de x, a segunda função somada depende só de y, então eu poderia chamar de k de x mais k de y, né? Então, misturei, ainda está misturado, é uma função que depende de x e de y, né? A soma. Mas o outro lado é só um k de z. Tá certo? Então aqui é uma função de x e y, e do outro lado é uma função de z. Ora, para que em todas as situações, para todos os valores de x e de y, uma função que dependa só de x e y coincida para todos os pontos com o valor da função k de z, significa, né, porque eu estou dizendo que k de xy é igual a k de z, significa, né, para qualquer x, para qualquer y e para qualquer z que eu varie. O único jeito disso ser sempre verdade é que a função k de x, que é igual a k de z, podia chamar de k'linha, né? Chama de k'linha para dizer que você não é a mesma função. Mas o único jeito disso ser verdade é que k de xy, que é igual a k'linha de z, é igual a uma k. É igual a uma função constante. Tá? E eu vou chamar essa função constante de k quadrado, né? Que é igual a constante. Eu poderia ter chamado de k, mas eu vou chamar de k quadrado.
Tá? E por que K²? Porque vai ser fácil de resolver se ela for K². Então agora, isso daqui, ó, olha só, eu vou dizer que isso daqui tudo é igual a K². Tá? E agora eu vou olhar só para essa parte. Tá? Então, olha para essa igualdade e escreve a equação diferencial D2F3ADZ2, né? Mais, passa para o lado de cá, dá mais K² F3. Né? Multiplica o que está no denominador pelo K², né? Vai dar isso. Pessoal, pelo amor de Deus, alguém me fala que equação é essa. Pelo amor de Deus, aqui é uma figura de linguagem, né? Força da expressão. Perfeito, mas para que caso assim muito famoso da física? Exatamente, parabéns, muito obrigado. Todo mundo concorda com um amigo aí que eu não vi o nome, quem respondeu, desculpe. O João. Todo mundo concorda? Né? É isso, gente. Todo mundo está concordando, ó. Lucas, Vitor, Luiz. É isso aí. Se vocês viram de cara que é um oscilador harmônico, Matheus também, maravilha. Vocês fizeram um curso de mecânica, tá fresquinho aí na mente de vocês, e fizeram razoavelmente bem, tá? Porque vocês, a partir de agora, vocês têm que começar a identificar essas equações. São pequenos, é igual identificar F igual a MA, entendeu? F igual a MA, você sabe o que é. Sabe? Segundo a lei de Newton, tal, alguma coisa similar a F igual a MA. Né? Nesse caso, é uma equação típica de um oscilador harmônico. Então vai ter a mesma solução de um oscilador harmônico, que vocês lembram como é. É só chutar A cosseno mais A seno. Né? A cosseno de quem? A cosseno de K, né? Desse Kzinho que está aí. Por isso que eu chamei de K². Eu não chamei de K² à toa, né? Porque não era D2x a dt2, não é mais ômega 0 ao quadrado x, né? Ômega 0 era o K sobre M lá na mecânica, né? Ômega 0 ao quadrado, desculpe. Era o K sobre M. Então, aqui a gente vai simplesmente chamar o ômega 0 ao quadrado, virou o nosso K². Então tem o mesmo formato de solução, a gente sabe resolver. Se alguém não lembra de como resolver, resolve lá por o método de Euler, né? Todo mundo também lembra aqui do método de Euler? Provavelmente vocês fizeram isso no semestre passado, a maioria de vocês. Ou talvez um outro semestre. Todo mundo já fez mecânica, né? Vocês lembram do método de Euler? Chutar E elevado a um px, né? Não. Isso, mas não precisa ser complexa, né? O método de Euler, né? Então vamos colocar aqui assim, ó. Solução pelo método de Euler, né? Supõe que a sua F3 de Z é proporcional ao quê? A um E elevado a PZ, né? Supõe isso. E chuta essa solução lá dentro e deriva duas vezes. Vai dar o quê? A hora que você chutar essa solução aqui, ó, né? Vai dar P2, né? Deriva duas vezes, exponencial, mais K2, vezes a mesma exponencial, é elevado a PZ, igual a zero. Né? A solução trivial é E elevado a PZ C0, né? Mas aí o Z teria que ser menos infinito. Só nessa situação
que a gente, só o argumento sendo menos infinito para zerar. Então o jeito de zerar é essa equação secular, esse polinômio P2 mais K2 ser igual a zero. Resolve, dá P igual a mais ou menos IK, né? Que daí é aquela solução complexa, daí trabalha. No final das contas, você chega à conclusão que F3 de Z é do tipo um certo A, porque são duas soluções, né? Tem duas soluções, o P igual a IK e o P igual a menos IK. Portanto, são duas soluções, E elevado a menos IK e E elevado a mais IK. Então, faz combinação linear, KZ mais B seno de KZ. Essa seria a solução, tá? Então, já resolvemos a equação diferencial, nem tinha intenção de resolver, porque, na minha opinião, vocês já sabiam disso. Mas tudo bem, né? Então, essa primeira parte, ó, resolvemos já, né? Já separamos a solução para F3. Já sabemos como que se comporta F3. Tá? Mas agora, olha, vamos usar o verde, né? Olha para essa outra parte aqui, tá? Então, vamos escrever essa outra parte. O que a gente tem? A gente tem que 1 sobre F2, D2F2, a DY2, né? Mais 1 sobre F1, D2F1 sobre DX2, eu troquei a ordem aqui, não importa, né? Mas isso também é igual ao K2, certo? Porque olha lá na equação, eu igualei tudo, é uma igualdade só. Né? Agora eu estou igualando esse com esse, tá? Então, voltando aqui, ó, o que eu posso fazer? Eu posso dizer o seguinte, que 1 sobre F2, D2F2 a DY2 é igual ao quê? É igual a K2 menos 1 sobre F1, D2F1 a DX2. Certo? E agora olha que bacana, né? Todo mundo está acompanhando? Isso daqui a gente pode falar que é uma função m de y, né? Porque f2 só depende de y, a derivada de f2 com relação a y, obviamente, só vai poder depender de y, e essa quantidade inteira aqui, que é uma constante, mais uma função m', que só depende de x, tá? Vamos fazer esse símbolo bonito. Voltar uma transparência. Faz lá a sua pergunta, por favor. Diga lá. É que o próximo slide eu não entendi como chegou nele. Aí você trocou 3 e colocou essa solução. Aí no próximo passo? No próximo... Olha a nossa solução zona lá em cima, tá? Então, essa solução, ó, vamos voltar o preto aqui, ó. Esse cara aqui, ó, virou isso, certo? Virou isso daqui, que é uma igualdade. Em preto, igual o que está em preto. Mas a gente concluiu, para que essa igualdade seja verdade, isso daí tem que ser uma constante. Nada mais é do que uma constante, certo? Tem que ser uma constante. Então, eu chamei essa minha constante de K². Aí eu falei, tá bom, vamos pegar a constante, a parte da igualdade, que eu fiz um quadrinho em azul, e falei, deixa eu resolver essa parte que está em azul, que é essa igualdade, porque já separei, né? Já separei o F3. Não depende de x, não depende de y, não depende de mais. Porque eu estou olhando só para o quadradinho, certo? E resolvi essa parte. Mas percebe? O outro lado da igualdade, em preto, né? Aqui, ó. Esse lado aqui, que contém as funções F1 e F2, também que eu circulei aqui com uma bola... uma bola não, né? Circulei com verde, ele também é igual a K². Certo? Então, aí eu fiz isso, ó. Eu peguei aquele primeiro termo e igualei a K².
Agora eu brinquei, ó. Eu deixei a parte que depende de y de um lado da igualdade, a parte que depende de x do outro lado da igualdade. Isso. E aí vai dar a mesma história, né? Que é o seguinte: a única forma de uma função que dependeria só de y ser igual, né, a uma função que depende só de x é se na verdade, né? Vamos continuar com o verde aqui, ó. É na verdade e m de y igual a m' de x, portanto, isso daqui é igual a um m, tá? A um m, que é uma constante. Né? Então, isso daqui é igual a uma constante, que é igual, eu vou chamar de um m, tá? Só para que eu tenha o mesmo tipo de solução, olha a roubada, eu posso chamar do m que eu quiser, mas para eu ter o mesmo tipo de solução, eu vou chamar de menos m ao quadrado. Percebe? Eu vou chamar de menos m ao quadrado. Então, eu vou chamar tudo isso daqui, ó. Vou colocar agora em vermelho, tá? Acho que vocês conseguem ver. De menos m ao quadrado. Tá bom? E aí, olha só. Eu vou pegar só esse lado aqui, ó. E vou igualar com menos m ao quadrado, tá? Então, olha só, disso daqui, ó, isso daqui vai me gerar o quê? 1 sobre f2, d2f2 a dy2 igual a menos m ao quadrado, certo? Porque, ó, esse lado esquerdo da igualdade é igual a esse miolo, que é igual a constante. Mas eu não chamei de qualquer constante, eu chamei de menos m ao quadrado. Por quê? Porque com isso eu fico que d2f2 dy2 menos, né? Vai para o lado de cá, fica mais, né? M ao quadrado f2 igual a zero. E aí, pessoal, que equação que é essa? Fala aí o nosso amigo que acabou de falar que não tinha acompanhado. Agora acompanhou, eu acho. De novo oscilador harmônico. Você viu? Eu fui na safadeza mesmo, né? Eu fui na roubalheira na matemática. Falei, sou preguiçoso, confesso. Não vou ficar fazendo conta à toa. Vou chamar o M que mais me agrada. Por quê? Porque daí eu sei, cara. Eu sei resolver oscilador harmônico. Aprendi isso lá em física, sei lá, física 1, física 2, física 3, física 4. Não, mecânica. Todo lugar esse bendito oscilador harmônico aparece. Vai aparecer em mecânica quântica, vai aparecer em estado sólido, vai aparecer em tudo. O universo é um grande oscilador harmônico, né? Não, não é exatamente, estou forçando a barra. Mas assim, cara, é muito importante. Se você sabe resolver oscilador harmônico, você está feito na vida. Porque muita coisa pode ser aproximado por ele. Então, olha só. Fala lá. Não sei. Não sei. Eu forcei. Eu forcei que fosse assim. Olha, eu vou te explicar por quê. Olha, eu tenho aqui um D2F a DY2. Tá? Não sei se você me acompanha aqui, ó. Tá? Chama de C. No amarelo. Imagine que você chamasse isso de C. Tá? De um C. Não de C quadrado, de C. É uma constante, C. Então, isso daqui é da D2F2 a DY2, né? Menos CF2 igual a zero. Tá? Aí você fala, caramba, olha só. Essa equação também é fácil de resolver.
Mas não é igual ao oscilador harmônico, cara. O oscilador harmônico é mais simpático para os físicos. Se eu substituir C, né, por menos alguma coisa ao quadrado, que eu chamei de M, né? Eu chamei menos M ao quadrado, vai ficar o quê? Vai ficar mais M ao quadrado F2. E aí eu sei que vira um oscilador harmônico, percebe? Eu nem tenho que pensar na solução, nem tenho que resolver. Já foi resolvido lá atrás. Né? Mesma coisa que anteriormente, a solução em azul. Né? Digamos que eu tivesse chamado de C1. Né? Daria um menos C1F3. Você olha e fala, puta, para que eu vou chamar de menos? Né? Para que eu vou chamar de qualquer coisa? Eu vou chamar de alguma coisa ao quadrado. Porque daí dá a solução que eu espero, que é do oscilador harmônico. O formato, entendeu? O formato. Não faz diferença. Não faz diferença, percebe? Você vai ver que agora vai ser um pouquinho mais complicado, chamado o que você quiser, tá? Você vai ver. Você vai ver. O próximo. É quase, meu amigo, quase. Você está indo com muita sede ao pote e a gente não resolveu F1 ainda. Mas não é tudo oscilador harmônico não. Você vai ver que duas delas mas não é tudo oscilador harmônico não. Mas a gente vai ver que a simetria quadrada não ajuda a ver coisas que vão poder ser coisas harmônicas, né? Que vão ser coisas harmônicas, como ondas dentro de uma caixa, né? Ondas numa caixa, né? Tipo a caixa do seu violão, né? Também tem lá um monte de ondas do tipo seno e cosseno, né? Se propagando lá. Se você colocar as ondas corretinhas e bonitinhas lá, vai dar uma coisa harmoniosa e gostosa de você, que vai chacoalhar lá, vai vibrar o seu tímpano, né? Se você for como eu, que não sabe porcaria de nada de música, vai ser uma agressão aos ouvidos. Mas é isso, tá vendo? Daqui a pouco a gente vai ver um monte de função seno e cosseno na brincadeira. Tá? Maravilha. Mas tem um pouco de lógica isso que você estava imaginando. O fenômeno é como se fosse um monte de funções seno e cosseno aprisionadas ali no nosso problema. Talvez, por causa da simetria de uma caixa, né? Isso vai aparecer em mecânica quântica, resolver lá. Provavelmente vocês vão resolver isso logo, né? Não, é mais na terceira parte do curso, lá com a Carola, né? Resolver o átomo dentro de uma caixa, né? Uma partícula dentro de uma caixa. Aí vai aparecer quantização, etc. Aqui também vai quantizar. A gente vai ver. Daqui a pouco a gente quantiza as soluções possíveis, tá? Beleza, vou pular esse pedacinho então aqui, mas antes de pular, vamos já dizer qual é o tipo de solução, né? Então, o F2, lembra, é de Y, é uma solução do tipo, vamos chamar, eu chamei antes de A e B, vamos colocar assim, ó, tá? Vou apagar aqui, vamos mudar a cor, vai ficar a linha, tá? E agora aqui a gente vai chamar de B cosseno de MY mais B' seno de MY. Aí todo mundo concorda, né? Todo mundo concorda. Esqueci de mudar a cor, né? Tudo bem, gente. Desculpe. Essa é a solução preta aqui. Tá? Essa é a solução. Né? B e B' vão ser determinadas pelas condições de contorno do problema. Mesma coisa A e a linha.
na solução F3, né, a parte de Z. Tá. Agora, o que sobrou para a gente? O que sobrou para a gente? Sobrou, não tem mais cores, né? Mas, ó, sobrou esse miolinho aqui, ó. Tá? Eu vou apagar essa parte aqui de baixo da explicação, para não atrapalhar ninguém, tá? Mas eu mudei. Eu mudei para A e a linha. Mudei para A e a linha. Então faz aí nas suas anotações aí, se vocês estão copiando, muda aí também para A e a linha. Aqui vai ser B e B linha. Obviamente a próxima vai ser C e C linha, sei lá. Entendeu? Mas vamos ver o que vai dar. Agora, por favor, prestem atenção o que faltou. Faltou a gente resolver essa parte, essa equação diferencial, que é K2 menos 1 sobre F1 D2 F1 dx2 igual a menos m ao quadrado. Certo? Então, ó, vamos voltar para o preto, vai, porque fazer com amarelo é terrível de se ver. A gente vai ter o quê? A gente vai ter que D2 de F1 a dx2, 1 sobre F1, menos aqui, né, é igual a menos M2, e eu vou passar o... Tá? Lembra que tinha um K2 aqui positivo? Eu vou passar o K2 para o outro lado, então vai ficar menos K2 aqui. Tá certo? Ou seja, isso daqui vai dar o quê? Vai dar D2. Eita, meu. Alguma coisa maluca aconteceu. Ah, não. No meu celular. D2 F1 a dx2, né? Menos, né? Vou passar tudo pro lado de cá, né? Então vai ficar mais, só que daí com o menos aqui da frente no F1 vai ficar menos de novo. Então vai ficar menos K2 mais M2. F1 igual a 0. Percebe que essa agora não é uma solução do oscilador harmônico? Porque percebe? K era uma constante. Eu chamei de K quadrado, então tudo bem, é uma constante positiva. M era uma constante, né? Se está ao quadrado, é uma constante positiva isso daí. Então esse número que está aí dentro do parênteses é um número positivo, não tem jeito de ser um número negativo. Ele é um número positivo, por natureza. E aí, meu amigo, não importa, menos, sei lá, menos, vamos chamar uma constante qualquer aí, vamos chamar de U. Menos U quadrado, né? Vezes F1 igual a 0, não é a solução. A solução não é oscilador harmônico. A solução desse cara não é oscilador harmônico. Tá bom? Aplica o método de Euler. Né? Vamos lá. Por Euler. Vamos resolver, vai. Chuta F1 do tipo proporcional ao quê? A um E elevado a PT, certo? Vamos fazer tudo bonitinho. Então, ó, aplica lá na equação. Aplica lá. Vai dar o quê? Vai dar P ao quadrado, né? Menos K quadrado mais M ao quadrado, que multiplica E elevado a PT, isso daqui tem que dar 0. Pelas mesmas razões, significa, o único jeito disso daqui ser 0 é que P quadrado menos K quadrado mais M ao quadrado seja 0. Portanto, P é igual ao quê? Mais ou menos raiz de K quadrado mais M ao quadrado. Todo mundo concorda? E não é complexo, percebe? Porque o número que está dentro da raiz é um número positivo. Né? Pelas mesmas razões que anteriormente acabava dando negativo, né? Então a raiz era complexa, por isso que deu a solução oscilador harmônico. Aqui não é. Aqui não é. Olha lá o problema. Olha lá.
Não é, aqui não é complexo. Aqui não tem jeito, meu amigo. Aqui a vaca foi pro brejo. Então, quanto é F1 de x? F1 de x é um C é elevado a px, né? Mais C' é elevado a menos px. Onde P está escrito ali, né? Tá? Eu pego o P em módulo, né? O P em módulo. Então, uma é a solução mais px e a outra solução é menos px. E o P é a raiz de k quadrado mais m quadrado. Tá certo? Então, essa solução é uma delas é uma exponencial que cresce e a outra é uma exponencial que decresce. A gente vai ver que se a gente tentar brincar para colocar em solução tipo trigonométrica, essa solução, na verdade, não é cosseno e nem seno, né? É tipo um cosseno ou seno hiperbólico. Então, percebe que as outras duas soluções eram soluções seno e cosseno, né? Cossenos, né? Ou senos. E essa é uma solução tipo hiperbólica, ou exponencial crescente com exponencial decrescente. Então, vamos resumir as soluções. Ó, F3, gente, eu acho que vocês lembram, obviamente vocês lembram, mas F3 eu posso escrever como A cosseno, né, de kz mais uma constante tipo θ0, tá? Que é a mesma coisa que eu fazer A cosseno de kz mais a linha seno de kz. Eu posso substituir o A' por essa fase na função do cosseno. Vocês lembram de uma solução assim ou não? Todo mundo lembra? Ou alguém tem problemas com uma solução assim? É que fica mais compacta. Mas é a mesma coisa. Tá? Isso daqui também é igual a A cosseno de kz mais uma linha seno de kz. Tá? É a mesma coisa. Tá, então o F2 a gente viu que era um B cosseno de M, né? Cosseno de M Y, e eu vou colocar mais uma delta zero, né? Isso é uma fase. E a mesma ideia aqui, tá? A mesma ideia. E a F1, que finalmente a gente tinha acabado de resolver, né? Eu chamei aqui do que? De C e C'. Na nota de aula está um pouquinho diferente, porque eu usei outras variáveis, mas tudo bem, vocês vão compreender. Então eu vou chamar de C elevado a px, né? Vou até colocar um mais aqui. Mais um D elevado a menos px, onde P é igual a raiz de k quadrado mais m quadrado. Tá certo? Essas são as soluções. Portanto, a solução possível será da forma geral, forma geral, né? Todo mundo vai ter essa forma, todo mundo que você puder fazer uma solução em coordenadas cartesianas. Qualquer problema que coordenadas cartesianas seja fácil de resolver, essa será a solução geral. Do tipo, V de x, y, z é a multiplicação dessas soluções, né? Que vai ser uma constante, né? Por exemplo, A vezes B, que eu posso chamar de, sei lá, de E, né? Vezes um C elevado a px mais um D elevado a menos px, tá? O cosseno de kz mais θ0 e o cosseno
de my mais delta zero. Uau! Solução geral do meu problema. Resolvo qualquer problema, né? Qualquer problema que tenha uma simetria, qualquer condutor de onda ou qualquer sistema capacitor, o diabo que tenha um formato tal que seja interessante usar coordenadas cartesianas. Entenderam? Ficou claro? Vocês conseguiram acompanhar a solução? Agora a gente vai aplicar num exemplo. Tá? Vamos pegar um exemplo e vamos aplicar. Mas vocês entenderam a solução geral? Professor, licença, posso fazer uma pergunta? Por favor. Enfim, eu para acompanhar, eu entendi onde você quer chegar, mas o que me causa uma certa estranheza é que eu não consigo enxergar o potencial como sendo, sei lá, duas senoides com um fator de amortecimento. Assim, é difícil você pensar que são dois osciladores que parece aí uma coisa de amortecimento. É que, na verdade, vai ficar... A sua pergunta... Quem é que está perguntando mesmo? Lucas. Lucas, a sua pergunta é excelente. É a pergunta. A gente vai ver daqui a pouco, pelo Teorema 1, lembra? Teorema 1, o pessoal estava fazendo prova lá da Carola, né? Mas olha lá a aula. Não, foi a aula passada, desculpe. Teorema 1, ele diz para a gente que a solução pode ser um conjunto de soluções. Então, esse daqui é um formato geral de solução. Mas quem diz que é uma senoide só? Quem diz que a hora que você toca o seu violão, que reverbera lá dentro, só tem uma nota? Pode ter uma somatória de notas que está reverberando lá, que está vivendo lá dentro da caixa ressonante, que é o seu violão, ou outro instrumento, né, que a gente possa fazer uma caixinha meio quadradinha, vai? Faz um violão de pobre, meio quadradinho. Percebe? Não é uma notinha só que está vivendo lá dentro. Então, são várias. Eu estou dizendo que essa solução é uma solução possível. Então, vai ter a V1, vai ter a V2, vai ter a V3, vai ter a VN nesse formato. Percebe? E a somatória dessas soluções é que, na verdade, é a solução geral para o seu problema posto. Que a gente vai pôr um agora aqui para vocês verem. Isso ajuda a te visualizar um pouco melhor ou ainda não? Tá? Não vai ser essa. Tá? Vai ter um monte de soluções, né? Vai ser uma superposição de várias soluções possíveis com esse formato. Então vamos lá, vamos pôr o problema, que é um problema do livro, mas é um problema bastante interessante, bastante didático, né? Para a gente começar com ele. Então vamos fazer o seguinte, ó. Esse daqui é o nosso X, nosso Z, tá? Aqui é o Y, tá? E é o seguinte, eu vou desenhar só parte, né? Só metade de uma espécie de capacitor aqui, infinito, de placas infinitas, né? Para a gente poder visualizar aqui no desenho, tá? Então, esse cara aqui, ó, ele vai ser um isolante que eu posso colocar, sei lá, alguma coisa que eu coloco um resistor, alguma coisa que eu consigo colocar um potencial em cima dele, né? Ou seja, uma placa metálica, mas que eu consigo colocar um potencial nele, né? Na verdade, eu vou querer que essa placa aqui, que eu acabei de desenhar, ela tenha sobre ela um potencial, né? Está sendo colocado lá. Alguém foi lá e pá, colocou essa função lá. Pode ser um resistor, tá?
que ele distribui a DDP variando. Então vai ser um V0 de Y. Né? Então ele varia como função de Y. Pense que é uma faixinha resistiva que ao longo do X, ao longo do Z, desculpe, é o mesmo valor, mas ao longo do Y vai variando. Vocês conseguem imaginar isso? Por favor? E aí, ao longo do X, né, eu também vou ter, né, uma placa infinita aqui em Y igual a 0. Vamos dizer que ela está aterrada, tá? Ela está com potencial 0. E aí eu vou colocar aqui em cima uma outra placa. E eu também vou colocar essa placa em potencial 0. V igual a 0, V igual a 0. Tá certo? E a altura em Y aqui, ó, desse carinha aqui, ó, é em A, tá? Aqui é 0, 0, 0, tá? Mas a plaquinha termina em A, Y igual a A. E essa placa é infinita, a placa de baixo e a placa de cima são placas infinitas. Uma paralela à outra, né? No plano XZ. No plano XZ, tá? Só que eu não desenhei aqui para baixo, porque senão atrapalha, né? A gente visualizar o nosso problema. Tá? Então são duas placas infinitas, uma paralela à outra, sendo que semi-infinitas, né? Sendo que a partir de x igual a 0, em x igual a 0, você tem uma placa vermelha aí que tem uma função potencial em cima dela, V0. dy, tá? Maravilha? Problema posto? Aí vamos para as condições, que é a parte mais importante do problema. Condições de contorno do nosso problema. Bom, meio óbvio, né? A condição 1 é que o potencial é igual a 0 na placa de baixo, né? Ou seja, para qualquer y, vamos fazer igual aos matemáticos, né? Para qualquer y, né? Igual a 0. Qualquer valor, né? Em cima do plano XZ, né? Mas que tenha y igual a 0. Você está em cima da placa metálica, né? Então, estamos sobre a placa inferior, tá? É isso. 2. Meio óbvio, né? Placa superior. Qualquer y igual a A. Então, sobre a placa superior, né? Placa metálica, condutora. Né? Condutoras, tá? São placas condutoras essas daí. Então é a equipotential V igual a 0, tá? 3, né? É a nossa condição. Eu falei que V era V0 em Y, né? Para x igual a 0. Percebe? Ou seja, onde está aquela plaquinha vermelha de P ali? É em x igual a 0. O Z não importa, né? Para todo Z, qualquer Z, a gente sabe que tem essa plaquinha vermelha aí que varia o potencial V0 de Y, como função de Y. E a última condição que a gente consegue encontrar é o seguinte: como essa placa estende lá para x indo para o infinito, eu estou lá no infinito, eu olho para a plaquinha, lá na origem, em x igual a 0, tem um potencial lá, mas está tão distante que ele não faz mais cosquinha. O que eu vejo, na verdade, esse potencial vai decaindo. O que eu vejo é o potencial na vizinhança dessas duas placas que estão aterradas.
Então, o meu potencial vai tender a zero quando o x tende a infinito. Parece lógico para vocês achar essas condições de contorno? Porque se eu dou o desenho para você e não falo as condições de contorno, vocês têm que achar as condições de contorno, é aí que você tem que usar a sua cabecinha aí de físico, né? Ou de matemático, né? E, sei lá. Você tem que olhar para o seu problema e interpretar ele matematicamente para falar, puta vida, aonde que o potencial é zero? Ah, na placa de cima, na placa de baixo. O potencial na placa vermelha eu sei quanto que é V0 de Y. E lá longe no infinito o potencial é zero. Isso faz sentido para vocês? Mas só no x infinito, né? Se eu for no infinito ao longo do z aqui, ó, aí não é zero, não. Sei lá quanto que é, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Faz de conta que esse ponto que eu desenhei aqui na tela, você tá vendo o ponto que eu desenhei? Esse ponto aí, digamos que ele está em x muito maior do que A. Do que, né? Tá lá longe. Certo? Ele está muito distante da plaquinha vermelha. Então ele não vê mais a plaquinha lá. Não, é uma placa que eu consigo estabelecer um potencial nela. Uma função. Tá? Condutoras são as azuis. Maravilha. Vamos então agora pegar lá a nossa solução geral. Então, o nosso potencial, V de x, y e z, poderia ser escrito em funções f1, f2, f3. Eu vou chamar de... A solução que só depende de x, eu vou chamar de xão, tá? Muito pouco criativo, né? Só depende de x. A solução que depende de y, também muito pouco criativo, vou chamar que é só yzão, função y de y. E a função que depende de z não tem dependência. Olha na placa, é uma placa infinita, semi-infinita, né? Então, ao longo do z, se eu estou em x igual a zero, se eu estou em z igual a zero, z igual a menos 10, z igual a menos 1000, z igual a mais 1000, não importa. Eu olho e vejo a mesma paisagem. Certo? Se eu ando um pouquinho para frente, vou em x igual a, sei lá, 2 metros. E olho, não faz diferença do ponto de vista do z, entendeu? Eu olho para um z para um lado, é infinito, para o outro lado também é infinito. Então não existe dependência em z. A mesma solução é constante ao longo do z. Isso faz sentido para vocês? Ou não? Não varia o z, né? Não tem uma dependência em z. Deve ter uma dependência em x, porque vai decair quando eu for ficando longe do x igual a zero, né? Onde tem a placa, né? E a variação do próprio potencial ao longo do y, tá? Que está sendo aplicado lá pela placa vermelha, né? Então essa é a nossa solução, meu amigo. Essa é a nossa solução. Tá, então aplica essa solução, né, naquela nossa separação de variáveis. O que ia dar? 1 sobre x, meio que a gente vai fazer de novo, né? D2 de xão, a dx2, né? Mais 1 sobre yzão, D2
a y de y2, né? E aí, meu amigo, e aí, numa solução igual a zero, né? Igual a zero. Numa solução assim, né? Eu vou resolver Laplace de V igual a zero. É isso. Né? Dá isso daqui que está aí embaixo. Então, se a gente for lá, né? No caso anterior, né? A gente pode muito bem separar e dizer o seguinte, ó, essa daqui é uma solução C1, essa daqui é uma solução C2, porque eu sei que tem que ser constante, por causa de toda aquela nossa discussão, e mais, eu sei que C1 mais C2 é igual a zero. Então significa que C1 é igual a menos C2, né? C1 é igual a menos C2. São duas soluções. Ou, como anteriormente, como a gente fez lá, por separação de variáveis, né? Pega a solução que está de um lado, né? Passa o y, a solução que depende de y do outro vai ficar menos 1 sobre y d2. Isso daí tem que ser igual a um k. Chama de k quadrado, né? Então, aí você pega o primeiro lado e o k quadrado, então vai ficar assim, ó. d2x a dx2, né? Menos. Não, eu fiz com y. Fiz com y. É y2, né? Sorry. Isso daqui é igual a menos k quadrado y. Né? Chamei assim. Porque eu tinha chamado k quadrado, um delas vai ter que ficar positivo. E a d2x dx2, né? Se isso daqui tem que ser igual, né? Não tem jeito, eu não passei para o lado negativo, né? Então ficou positivo. Isso daqui, e é igual a k, isso daqui vai ser k quadrado x. Concorda? Vocês concordam? Certo? Porque a hora que eu pegar esse lado, jogar do outro lado, olha lá, ele vai ficar menos, né? Vai ter um menos ali. Eu igualei tudo a k quadrado. Então, o lado que tem o x, o lado da igualdade que tem o x, vai ser igual a k quadrado, que está ali, segunda equação. Agora, o lado que tem menos, o menos vai para o outro lado, vai ficar menos k quadrado y. Vocês concordam? Então, essa solução aqui, ó, essa solução, oscilador harmônico. Tá? E essa, exponenciais. Concorda ou não? A gente já sabe como são as soluções, né? Só que agora a gente sabe quem são os argumentos, é sempre K. Então vamos desenhar, talvez vamos desenhar aqui mesmo. Vamos desenhar as soluções, ó, V de xy, né? É o quê? A primeira solução, vamos chamar de A é A mais kx, né? Mais B é A menos kx, não tem jeito, né? De ser a solução harmônica. E essa solução vamos chamar de C, vamos chamar de C', vai? C' seno de ky mais D' cosseno de ky. Chamei dessa forma. Lembra? Isso daqui é o oscilador harmônico, né? Tá aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa solução aqui. E essa solução aqui das exponenciais está aqui. Tá? Organizei assim. Tudo bem para vocês? Todo mundo acompanhando? Sim, tudo bem. Maravilha. Tá bom. Então agora vamos seguir o seguinte. Olha para essa solução e vamos olhar. Tudo bem, isso vem com a experiência e com a resolução de muitos exercícios, tá? Mas olha, se eu olho para a solução
para a condição de contorno 4, quando x tende a infinito, então é sempre bom olhar o que acontece quando tende a infinito. Né? É o primeiro que você deve olhar. Acontece o que quando x tende ao infinito? Né? O potencial tem que ser zero, certo? O potencial tem que tender a zero. É o que está escrito aqui na minha condição de contorno. Vamos lá. Olha para a solução e fala, tá, x igual a infinito. Eu vou colocar b é elevado a menos k infinito, vai a zero. Ah, beleza, essa parte zeraria toda a parte lá do outro lado, dos senos e cossenos. Só que a parte que está em A, né, vai dar e elevado a k, k é um número positivo, né, a gente viu, lembra? Vezes x. E o x vai para infinito. Esse daqui vai explodir, vai dar infinito. E lá infinito o potencial tem que dar zero. Então o único jeito disso dar zero é que A tem que ser zero. Soluções que divergem exponencial positiva não podem existir na minha solução. Então o A tem que ser zero. Então eu vou colocar aqui, ó, por 4, x tendendo a infinito, v tende a zero, portanto, o A é igual a zero. Não tem jeito. Portanto, a nossa solução já fica mais curtinha. Vai ficar e elevado a menos kx, né? Com b, né? Eu vou jogar o b para dentro, multiplicando o c' e o d'. Por isso eu até vou mudar de nome, vou mudar para c. Seno de ky mais d cosseno de ky. Tá? Essa agora é a nossa solução. Já ficou melhor, mas eu não sei ainda quanto vale C e nem sei quanto vale D. Agora vamos olhar por 1. Vamos olhar em 1. Em 1, ele fala o seguinte, que para x igual... desculpa, para y, né? Vamos voltar aqui, ó. Em 1, y igual a zero, o potencial tem que dar zero. Então, para y igual a zero, né? Se implica que o v de x, zero tem que ser zero. Qualquer x. Tá bom. Substitui y igual a zero. Vai ficar e elevado a menos kx, que multiplica c. Seno de 0k. Seno de 0 é 0. Beleza? Beleza. Mais d cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Ok, vai dar exponencial de kx. D, né? D exponencial de kx. Então, só vai funcionar lá no infinito, né? Quando o x for infinito. Daí vai zerar pelo x, né? E não pelo y. Mas e aqui próximo, aqui, ó? E aqui, bem encostado da placa, o potencial dá zero. É a nossa equipotencial, é o metal. Né? Ele tem que ser zero ali embaixo. E aí? Não está sendo zero. Então, o único jeito, portanto, é que D seja igual a zero. Tudo certo para todo mundo? Todo mundo acompanhou isso? Senão não tem jeito. Portanto, o V de xy passa a ser o quê? C, o que sobrou, né? C é elevado a menos kx, seno de ky. Essa é a solução. Vou lá, tá? Mas não terminou ainda, né? A gente ainda tem, a gente já aplicou a 4, já aplicou a 1, vamos aplicar a 2. Por 2. Por 2, a gente tem... Qual é a 2 mesmo? Vamos voltar. Ó. 2 é V igual a 0 em Y igual a A. Então, em Y igual a A, na placa de cima, metálica, também tem que dar 0. Tá? Então, Y igual a A, isso implica que V de x, A tem que ser 0 também.
Essa é a condição. Portanto, você olha essa nossa função, dá zero igual, bom, pelo C não vai, pelo E elevado a kx não vai. O único jeito de zerar com y igual a A é que seno de KA seja igual a zero. Tá certo? Então isso implica o quê? Que a única hora que o seno zera é quando K vezes o A seja igual, o argumento, né? Seja NP. Isso daqui tem que ser, então, NP sobre A. É o valor dos Ks possíveis. Então, o N igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Certíssimo para todo mundo? Você viu que a gente quantizou aqui os Ks possíveis, né? A gente acabou de arranjar uma condição de quantização para os Ks. Não é qualquer K. O número do K é o quê? Um número inteiro vezes o π sobre A. Já está definindo meio que o tamanho das minhas ondinhas, né? Agora note, isso é importante, né? Note, em V0 de y, né? Só teremos solução, né? Que é a condição 3, né? É a condição 3. Se o V de 0y for no formato de seno, né, de nπy sobre A. Mas quem disse que a gente colocou lá o V de y como sendo seno? Quem disse? Né? Sei lá, eu poderia ter colocado o valor constante lá, 10 volts, constante naquela placa inteira. Poderia ser um valor que varia linearmente, sei lá, 10y. Y igual a 0 dá 0, y igual a A vai dar 10A. Uma função linear. Mas do jeito que está aqui, só vai ter solução se tiver esse formato. Ou seja, será impossível satisfazer a condição em x igual a 0. Percebe? Lá em x igual a 0, não vai ter solução, né? Porque faz aqui, ó. Faz aqui, pega a nossa solução que está ali, ó. Substitui x igual a 0. Vai dar c seno de ky. Suponha que o c seja 1. O potencial vai ter que ter o formato, né? Seno de o valor que deu o k, nπya. Mas será que é esse o valor do potencial lá em x igual a 0, na placa vermelha? Não, né? Acho que foi a pergunta de quem foi a pergunta do Luiz, ou do Lucas, já não lembro mais, cara. Você falou, pô, meu, eu não tô aceitando esse negócio de só seno, senoides vai dar a solução. Acabou de dar problema aqui, ó. Deu zica aqui, deu problema, né? Parece que não vai ter saída. Aí, ó, a gente apela, né? Na verdade, essa seria uma possível solução, né? A gente lembrar do teorema 1, por isso que aqueles teoremas lá não é só para encher o saco da gente, eles são importantes. Se o teorema 1 diz que a gente temos infinitas soluções possíveis, né? Com K, né? Com N, né? O N lá do nosso K igual a 1, 2, 3, infinito possibilidades. Então, uma combinação linear, uma combinação
linear do tipo V é igual a V1 mais V2 mais V3, assim por diante, é que será realmente a solução geral. Então vamos chutar. Na verdade, a nossa solução é V de xy igual a quê? Uma somatória de n igual a 1 até infinito. De quem? O C, que estava lá na frente, né? Não era C? É aqui, ó, C, né? Tô aqui, ó. C, né? Eu vou chutar Cn, né? Para cada uma das soluções. Elevado a menos n, já vou substituir o k, né? Vezes o x, né? Não era kx? É elevado a menos kx? Tá lá. Seno de n πy sobre a, né? Ky, né? Não era ky a solução? Ah, meu amigo, essa é a solução geral, ó. Agora sim é a nossa solução geral, tá? Você falar, mas agora eu posso aplicar a condição V3, né? A condição 3. Então vamos aplicando a condição 3, que é exatamente o valor do potencial, né? É o V em 0, né? É lá em cima do x igual a 0, em cima da placa vermelha, vírgula y, né? É o que? Somatória de n igual a 1 até infinito, Cn, né? O exponencial foi a 0, né? Porque é elevado a 0 dá 1. Sobrou seno, né? De n πy sobre a, né? E isso daqui é a função lá, é o valor do potencial naquela placa que a gente falou, era um V0 de y, né? Não era isso a solução? Pessoal, alguém consegue me dizer que solução é essa do somatório? Prometo que o ano que vem que a gente voltar da pandemia, pode ir na minha sala, eu pago um refrigerante, um café, chocolate, o que vocês quiserem. Maravilha, ganhou. Quem é? O Vitor. Vitor tem um chocolate, ou um café, ou uma Coca-Cola, um refrigerante na minha sala ano que vem. Fora. Oi? Pode cobrar. Tem mais de 18 fora da Unicamp e a gente pode tomar cerveja. Maravilha. A série de Fourier. Tá? Importantíssimo, gente. Parece uma coisa chata, mas, cara, soluciona tudo, entendeu? Para quem gosta de música, sintetizador deveria se chamar caixinha do Fourier, entendeu? Sabe, sintetizador de música? Sintetizador eletrônico, aquelas como que chama? Aquelas mesas, né, de música. Aquilo lá não deveria se chamar caixa de música, sintetizador, deveria se chamar caixinha do Fourier. Porque nada mais é do que isso, tá? Nada mais é do que isso. Um combinador de funções seno e cosseno de uma série de Fourier. Maravilha! E aí, como que a gente resolve esse problema em particular? O truque que vocês já devem ter visto é multiplicar, né? Vamos multiplicar por um seno de um n', isso é importante, né? Π sobre A, não era n π sobre A, eu vou multiplicar por uma solução n', π sobre A y, que é o mesmo formato. É o mesmo formato, né? Uma delas tem esse formato. Quando o n for, sei lá, o n for exatamente igual a n', vai dar seno ao quadrado, né? Então eu vou multiplicar por isso daí. Para um n maior que 0 e inteiro. Tá? E aí a gente vai integrar no intervalo que a gente tem as soluções y. Então a função y vai de 0 a a, né? É onde está definido ali o potencial, naquela placa. Então, ó,
Eu vou pegar o lado esquerdo, vamos voltar aqui, ó. O lado esquerdo é um somatório, né? Então, eu vou deixar o somatório aqui, n igual a 1, n igual a 1 até infinito, né? Os CNs, né? E eu vou fazer a multiplicação e vou integrar dos dois lados. Então, ó, seno de nπy sobre A, vou multiplicar pela funçãozinha ali em cima, seno de n' de πy sobre A, e vou integrar em y, tá? De 0 a A. E do outro lado a gente tinha um V0 de y, né? A função V0 de y, mas como eu multipliquei dos dois lados, multipliquei por seno de n' πy sobre A. Então, estou integrando dos dois lados, né? dy. Percebe? O integral dos dois lados. Pessoal, sem demonstrar isso daqui para vocês, porque eu acho que vocês já viram em cálculo 3, vocês já viram em mecânica, as funções seno, elas formam uma base completa, né? Então a gente pode dizer que são a base de funções linearmente independentes, né? E aí significa o seguinte, que se eu faço essa integral, se alguém não lembra, pode checar, né? Para n diferente de n', o resultado dessa integral vai dar 0 do lado direito, do lado esquerdo. Mas para n igual a n', o resultado dessa integral vai dar a sobre 2. Vai dar a sobre 2. Faz seno, a hora que der seno, né? O n igual a n', vai dar seno ao quadrado de nπy sobre A integrado de 0 a A. Você faz essa integral, vai dar a sobre 2. Vai dar a sobre 2. Portanto, a gente conclui que para qualquer outro valor de n, vai dar 0. Agora, quando eu chegar no n igual a n', eu vou encontrar o Cn igual a sobre 2, que é igual à integral. Passo para o outro lado a sobre 2, vai dar 2 sobre A. Tá certo? Integral de 0 a A, V0 de y, que é a função, seno de nπy sobre A, dy. Ou seja, aquela solução nossa, vamos voltar uma folha. A nossa solução que está aqui toda destacada na caixinha, que é essa somatória, basta a gente saber quem é o Cn, que a gente tem a solução geral. A gente tem essa soma, né? Que é essa. Agora, eu tenho os CNs, achei os CNs. É só saber quem é o valor de V0 que eu vou ter como calcular o CN, percebe? Vamos supor, né? Vamos supor que V0 de y seja igual a um V0, uma constante. Tá? Você aplicou um potencial constante lá na placa inteira, placa vermelha. Então vamos fazer esse resultado aqui, ó. Vai dar que Cn é igual a 2V0, né? Sai da integral. Integral de 0 a A, seno de nπy sobre A dy. Integra isso daí, vai dar 2V0, cai o nπ, né? Cai o nπ, vai dar 1 menos cosseno de nπ, né? O resultado da integral. Tá? E esse resultado vai dar o quê? Vai dar 0 se n for igual a um par, e vai dar 4V0 sobre nπ, se n for igual a ímpar. Ou seja, só sobra soluções ímpares, né? Então, qual é a solução do meu problema? Finalmente, depois de 1 hora e 19 minutos, 4V0 sobre π
somatória para quem? Para n igual a 1, 3, 5, 7, os ímpares, né? 1 sobre n, né? Estou colocando o valor. Já deixei o 4 vezes 0 sobre π fora da somatória. O n eu tenho que deixar dentro da somatória. E elevado a menos π n x sobre a, né? E um seno de n π y sobre a. Ah, merece até ser destacado em vermelho. Então, ó, se a gente plotar como o livro faz, tá? O livro faz aí. Se a gente plotar o v sobre v0, né? Como função de y sobre a, né? Na direção do y, né? E aqui vai até 1, né? Ó, o n igual a 1 vai dar uma coisa assim, ó. Né? Eita merda, muito feio. Back. O n igual a 1, vamos tentar fazer melhor. É um seno assim, ó. N igual a 1. Tá? Sei lá, n igual a... bom, vou somar, né? Até n igual a 5. Peraí, vai. Deixa eu tentar somar aqui, ó. Somar n igual a 5. Paft. Sei lá, não sei se eu contei certo aqui, mas faz de conta que eu contei. Sei lá. Isso daqui é n igual a 1. Isso daqui é somatória de n igual a 1 até 5. Né? Então, não é assim que se faz, né? De 1 até 5. São as soluções. Né? Se eu colocar n igual a 1 até 100, vai dar uma coisa assim, ó. Aqui, ó, tem uma coisa que talvez vocês aprenderam em mecânica, um overshooting. Esse overshooting, em inglês, né, é um spike que tem aqui no final, nos extremos, né? Chama-se fenômeno de Gibbs. Tá? Fenômeno de Gibbs. Se você olha lá no osciloscópio, toda vez que você liga tá olhando no osciloscópio lá um circuito elétrico, né, a hora que você liga, ou se ele tem alguma coisa que oscila, você vai ver esses overshootings na borda. Mas percebe que a solução tendeu aqui por uma constante, né? Sei lá, aqui eu somei na solução azul, somatória de n igual a 1 até 100, mais ou menos. Se você for até 1000, vai ficar mais perfeitinho. Só que ainda vai ter um overshooting bem no y igual a 0 e no y igual a a. Né? Porque eu estou plotando y sobre a, né? Então aqui y sobre a é 0, vai de 0 até 1. Tá? Até o valor de a. Percebe que a solução, né, exatamente me dá o valor do potencial em x igual a 0. Né? Isso daqui é para x igual a 0. Tá? O desenho aqui, ó. O desenho. Porque daí, ó, para x igual a 0, essa exponencial vai dar 1. Tá certo? E daí essa soma dessa série, né? Seria 1 vezes seno, né? Depois 1 sobre 3 seno de 3πy sobre a, e assim por diante. Só as soluções ímpares. Se você mandar bem, for lá no computador e fizer a soma, né?
fazendo a álgebra toda, né? E a gente não precisa fazer isso, né? O V de xy daria um V0 sobre π. Você pode colocar lá e pedir para matemática simplificar para você, né? Que dá um trabalhinho. Dá um seno de ny sobre A, né? Que é a parte que já estava lá. E é aquilo que eu falei, aquela parte que tinha dos senos serem exponenciais, né? Lembra? Lembra que a gente comentou que a parte em x era um exponencial crescente, um exponencial decrescente, ficou só exponencial decrescente? A hora que a gente resolve isso daí, a gente vai perceber, vai conseguir escrever essa solução da somatória inteira como um seno hiperbólico, então são soluções hiperbólicas, seno hiperbólico de πx sobre A, percebe? Então a parte em y e a parte em x. Se você for lá no computador e plotar um gráfico, tem no livro, eu tentei meio que reproduzir aqui nas minhas notas de aula e para mim mesmo, tá? Então ó, aqui vai de 0 até 1, isso daqui é o y sobre A, tá? É o eixo y sobre A. E aqui ó, o eixo x sobre A, né? E a gente vai plotar de 0 a 2, né? Se você plotar o potencial, e aqui, obviamente, é o potencial V sobre V0, V sobre o valor V0, nesse caso, que era um V0 constante, tá vendo? Então, aqui, ó, ele vai fazer isso, vai cair lá atrás, e aqui, ó, ele vai cair quando ele vai se afastando da parede x igual a 0, né? Então vão ser caras assim, ó, vão lá para trás, vão lá para trás, vão lá para trás. E aqui ele vai começando a cair, vai começar indo para 0, tá vendo? A gente está tentando desenhar uma superfície 3D da solução. Percebe? Essa seria a nossa solução que está desenhada aqui, ó. Que está desenhada, está escrita aqui, desculpe. E eu meio que desenhei aqui. É claro que se você vai para o computador, né, coloca essa formuleta lá e manda ele plotar, né, usa o matemático, por exemplo, dá até fazer no celular, aí, usando o Wolfgang Plot, né? Coloca Wolfgang, né, ou matemática, plot, ele vai dar uma opção lá para você entrar, o potencial, a função, e você vai ver o gráfico que vai dar, né? Então percebe que aquela solução não tem nada de coisas oscilando. Cadê o Lucas? Acho que foi o Lucas que perguntou, né? Não tem nada de coisa oscilando, Lucas, tá vendo? É uma coisa que é alta, é próximo do potencial aplicado lá na placa, conforme vai afastando, ele vai decaindo a 0. Faz sentido isso para você? Faz sim. Né? Porque percebe? Você olha a equação, você olha aquela equação pela primeira vez, você fala, velho, eu não consigo imaginar nada sem. Ela assusta, né? Depois que entra a técnica de Daí resolve tudo, né? das soluções e tudo mais, Não, é bacana, gente, ó, porque percebe que série de Fourier, ela resolve para você qualquer coisa que seja periódica, né? Como a gente acabou com soluções periódicas, mesmo para um problema não periódico, né? Mas como você tem soluções do tipo periódica, né? As suas condições de contorno te ajudam, você resolve o problema e maravilha, né? Te deu a solução. Ela saiu por um truque, né? Uma ferramenta que tipicamente envolve soluções periódicas. Mas é que as nossas soluções eram soluções, né, individuais, seriam soluções boas, seriam soluções do tipo seno e cosseno, né? De fato, o nosso problema não é um problema oscilante, né? Nosso problema é a somatória dessas
dessas soluções oscilantes, ou seja, vai gerar um certo distribuição de potencial que faz sentido, né? Próximo da parede, o potencial é alto, conforme eu vou afastando do potencial, não tenho mais o efeito da parede, embaixo e em cima é um potencial zero, então ele tem que ir caindo a zero. Então, conforme ele vai lá para o infinito, ele vai ser zero. Clareou para todo mundo? Pessoal, isso daí, ó, solução do problema, soluções parecidas, tá? Eu sugeria para vocês verem o exercício 3.4, o exercício 3.5, que são exercícios que cobram mais ou menos isso, mas para outra geometria, sei lá, uma canaleta, sabe, uma calha, né? Então você tem uma calha metálica, sabe, uma calha quadrada. Imagine um problema assim, ó, uma calha quadrada. Vamos fazer em azul para dizer que ela é metálica, tá? Uma calha quadrada que vai embora, né? Que vai embora, infinito lá. Tá? E aqui em cima eu coloquei um tampo com potencial. Então aqui está em ground, aqui está em ground, vamos supor ground, e aqui eu coloquei, meu Deus, aqui eu coloquei V0, coloquei um potencial. Então que tipo de soluções tem aqui, né? Essa é a pergunta. Quais são os tipos de soluções aqui dentro do seu potencial? Como que ele é? Vai tendendo a zero aqui de alguma maneira, né? Chegar aqui embaixo ele vai ser zero, né? Mas aqui em cima ele é o potencial do... É o tamanho da amplitude do potencial do V0 que eu apliquei. Mas percebe? Agora eu tenho... Não é infinito, né? Não é infinito. Agora eu tampo aqui também, ó. É quase o mesmo problema, é infinito numa direção, mas aqui essa placa não vai até o infinito, ela é pá. Ela tem um outro cara aqui em ground, ó. Esse daqui também tá em ground. Tá vendo? Em zero. V igual a zero. Né? Esse é um problema. Tem um lá no livro que é um cubinho. Tem um cubinho lá. É um cubinho. Eu acho que só um ponto aqui tem um potencial. Aí ele quer saber o potencial lá dentro da caixinha. É um outro problema. Você vai usar essas soluções que a gente deu aí, tá? Só que um pouco mais complicado agora, porque agora não é infinito em Z. Não, aqui é infinito em Z. Esse daqui, né? Z. Agora aqui não. Maravilha, gente. Maravilha, maravilha, maravilha. What time is it? 10h30. O próximo, pessoal, é muito parecido, que são coordenadas esféricas, tá? Mas eu acho que está todo mundo muito cansado. Vamos deixar para fazer toda a parte de coordenadas esféricas na aula que vem. Então, na aula que vem, meio que a gente termina todos os problemas de coordenadas esféricas, né? Então, a aula de hoje a gente avançou, mas não avançou tanto. A gente vê coordenadas esféricas na aula que vem. Tudo, né? Coordenadas polar cilíndrica ou cilíndricas, eu não vou resolver aqui em sala de aula, porque aí a gente não vai ter tempo. Mas é a mesma ideia. E aí a gente vai pular para o próximo tipo de método de solução, que é solução por dipolos elétricos, tá? Solução dipolar. É isso, pessoal.
Dúvidas, comentários? A gente tem um tempinho aí, senão a gente vai descansar mais cedo hoje. Ficou claro, pessoal? Então, essa solução que está aqui agora na tela, quando você estava falando dela, a internet deu uma oscilada muito forte e travou tudo para mim. Você falou que essa solução é a solução do problema inicial ou se alguma coisa... Não, é a solução do problema inicial, mas com um V, né? A partir daqui, ó, a partir desse ponto, dessa tela, eu assumi um caso mais simples, que é V igual a zero. Desculpe, V0. V0 de Y é um V0 com a constante. Lembra que o nosso problema, que não precisava, poderia ser uma função, tá? Mas daí eu teria que colocar uma função aí, né? Sei lá, digamos que o nosso potencial fosse V0Y. Tá? Aí você ia fazer essa integral por partes, uma encheção de saco. Eu escolhi um problema que é mais simples. Ó. Suponha, volta lá no problema, suponha que esse V0 de Y, na verdade, é um valor constante ali. Em toda a placa. Então, imagine que essa placa que está em vermelho, na verdade, é uma placa que não encosta nas outras, que estão em ground. Ela está bem próxima, mas não encosta. E aí você aplicou um potencial nela, 10 volts. Na placa toda, né? Placa metálica. É o final do problema. É esse resultado aqui, ó. Desculpe. É essa situação aqui. Tá certo? Duas placas metálicas em cima e embaixo em ground. A placa que é vermelha pode ser uma placa metálica também que está em 10 volts, mas ela não pode estar encostada com as outras que estão em ground, né? Óbvio, não vai para... entra em curto, né? Mas ela está muito próxima. Fica claro para você? Daí a gente faz a integral, fez a integral, achou os coeficientes, substituiu de volta os coeficientes, o resultado é uma soma. Então, imagina... Sim, pergunta. Não. O seno hiperbólico é pegar essa soma e fazer ela na marra, entendeu? Se você somar fizer essa soma, né, pegar essa série com essas exponenciais, né, e desenvolver ela, você vai ver que vai dar, a solução dela é o seno hiperbólico, acredite. Que na verdade não é o seno hiperbólico, a tangente é menos 1 do argumento que está aí, do seno de y sobre o seno hiperbólico de x. Eu não fiz essa solução, o livro fez, sei lá, quem fez a solução, entendeu? Eu pararia por aqui, ó. Eu pararia aqui nessa soma, entendeu? Eu pararia na soma e botaria para um computador lá, falar, ó, faz aí 10 termos ou faz 50 termos para mim e vê como que é a solução, né, numérica. Daria o gráfico da boa, entendeu? Já bem, com uma aproximação bem boa. Mas, claro, se você quer a solução exata, você tem que fazer a série infinita. E aí, sei lá, usando técnicas de métodos matemáticos, você descobre que o resultado dessa somatória e dessa série é esta função aqui, de duas coordenadas. Que é óbvio, né? Deveria ser uma solução de duas coordenadas. Agora, pessoal, só para dizer para você aí e para todos, quem diz que isso daqui é uma trivialidade não vai dormir essa noite, né? Isso não é trivial. Isso é complexo, gente. Isso é muito difícil. Tá? Ninguém ia adivinhar essa solução. Nem a somatória, nem essa solução final aqui com
tangente a menos 1 do seno sobre o seno hiperbólico. Cara, quem ia saber isso daí? Ah, ia parar aqui, meu amigo. Eu não passo daqui, cara. Eu não passaria daqui, ó. Cheguei aqui, tô feliz, me dá meu 10. Entendeu? Eu não ia passar daí, ninguém ia passar daí. Não precisa, tá? Agora, o que eu quero que fique mais claro para vocês é o seguinte: se olha para um probleminha inocente como esse, e a solução não é inocente, tá? Oi? O que é uma EDP? Não sei. Ignorância. Sim. Isso. Então é isso. É que eu não sabia que chamava de EDP, equações diferenciais parciais. É isso. É isso aí mesmo. Então vocês já viram, tá? Vocês já viram, óbvio. Então vocês tiveram um bom curso de cálculo 3. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Tá? É o cão chupando manga. Né? Percebe aí, ó, é um probleminha que parece um probleminha singelo, mas te dá muita conta. Agora, gente, o que eu acho que é assim, que é bonito de dizer, é que a gente tem um método autoconsistente de fazer a coisa. Tudo bem, dá trabalho, mas você fala, eu aplico as minhas condições de contorno, eu sei que são soluções do tipo seno e cosseno, a outra é exponencial, eu sei que seno são funções de base completa, então eu aplico a mesma técnica de achar os coeficientes de série de Fourier, achei os senos de série de Fourier e mandei ver. O nosso amigo Vitor estava achando o método de imagens complicado. Cara, olha, eu acho que o método de imagens é mais complicado do que esse. Porque o método lá. Você não faz nem ideia como começa, você meio que na adivinhação, depende muito de experiência. Isso daqui é uma receitinha de bolo, né? Você vai, pá, pega a solução, separa as variáveis, resolve, daí aplica as condições de contorno que você tem, pá, e você vai chegando. E aí você termina com uma somatória. A minha solução geral é uma somatória, acabou. É uma somatória, feito. Resolveu o problema numa canaleta, num capacitor, que tem uma placa aqui com um certo valor diferente de potencial. Percebe? Você consegue resolver. Você aplica um método e ele sai, ele resolve. Vai acontecer coisa similar, idêntica, em coordenadas esféricas, que vai ser boa para resolver problemas esféricos. E aí não tem jeito, pessoal. Ele vai estar em tudo, entendeu? Vai estar no capítulo 5, vai estar no capítulo, todos os capítulos vai ter. Porque você sempre vai ter uma esferinha carregada, não sei o que, no campo constante, bababá, bababá. Ou seja, coisas esféricas, coisas cilíndricas e coisas planas é o que você sabe resolver. Saiu daí, meu amigo, esquece. Computador. Vai para o computador e ponto final. Então, se você consegue ter uma noção, você fala, mas peraí, professor, mas ninguém vai resolver essas porcaria aí na mão, entendeu? De verdade. Vai pegar um software lá, tem o Simeon, que resolve as equações de Laplace pra gente, faz lá analisador de elétrons, aí o cara vai e vende por $1 milhão esse analisador de elétrons pro laboratório do Abner, por mais do que isso lá pro síncroton, etc. O cara quer fazer um anel, né? Tem que saber quais as equipotenciais lá para conduzir os elétrons lá nos dipolos e coisa e tal, apesar que ali é magnético. Ele vai resolver no computador. Justo. Você está correto. Isso é verdade.
Só que, percebe, você tem que ter um pouco de noção do que você vai fazer nos problemas mais, digamos assim, canônicos, a gente chamaria, para depois você resolver os problemas da vida real, os problemas realmente complexos. Esse você vai resolver no computador, mas você tem uma boa noção do que tipo de solução você deveria esperar, né? Porque o computador simplesmente faz o que você manda. Se você colocar as condições erradas para ele, ele te entrega uma solução nada a ver. Eu lembro que eu dei esse curso aqui para uma vez e um dos alunos falou: pô, professor, eu quero fazer uma iniciação científica contigo. Você tem alguma coisa nessa área de eletromagnetismo? Eu falei: tem. Vamos projetar um canhão de íons. Um cara que vai cuspir íons assim, é o que eu uso lá no laboratório. Né? Eu tenho um canhão que ele acelera íons de argônio, ele foca na amostra, né? Faz pontinho, faz o íon varrer lá como se fosse varrer a amostra, né? Ele faz X, Y e varre na amostra, esses íons que bombardeiam a amostra para limpar a amostra. E aí, meu amigo, era resolver a equação de Laplace, eram esses problemas que a gente fez, só que cilíndricos, sabe? Tudo em coordenadas cilíndricas. Ele não resolveu na mão, ele resolveu no computador. E sempre dava a solução errada. Aí ele olhou para os problemas no Griffiths, olhou, falou: puta, eu estou colocando a condição de contorno errado. Foi lá, colocou a condição de contorno certa, o computador resolveu certo. E as soluções funcionou, deu tudo certo depois, o problema dele. Focava o feixe de íons, tudo certinho. Mas percebe? É um pouco disso. A gente está aqui para aprender um pouquinho esse ferramental. E isso tudo também vai ser importante depois, sabe, no curso 2. Pensando no curso 2 em guias de onda. Pensando, por exemplo, para você resolver uma partícula numa caixa. Né? Também vai ter coisas similares a isso. Pensando para resolver propagação de calor, que o nosso colega aí acabou de dizer, ou a solução sonora, né? Música, né? Saber lá os modos normais de vibração que ficam dentro de uma tuba ou de uma caixa, né? A ressonância lá do violão, etc. É isso, gente. É muito, no final das contas, é muito similar. Porque essas mesmas técnicas aqui você vai resolver para resolver problemas de onda, seja ela ondas sonoras, ondas de calor, ondas eletromagnéticas no próximo curso, em 602. Aí você vai ter um guias de onda, né? Aí você fala, puta, vai ter aplicação? Ah, tá, vamos criar um guia de onda com simetria cilíndrica, conhecido como fibra ótica. Fibra ótica nada é mais do que conduzir luz, campo eletromagnético, onda, no vidro, na fibra que tem simetria cilíndrica. Percebe? Então tem muita importância, tem muita aplicabilidade de estudo aqui, mas eu concordo, essa parte é uma parte meio chata, meio trabalhosa mesmo, meio complicada. Mas vocês escolheram física. Então a gente tem que passar por isso. Vocês têm que ter uma noção de um pouco mais abrangente do problema para a gente seguir em frente, tá? Para a gente poder seguir em frente depois em outros problemas no futuro. Mas assim, são receitinhas de bolo. De novo, sugiro fortemente que vocês deem uma olhada, tentem resolver por conta de vocês pelo menos um probleminha lá, ou 2 probleminhas, usando essas ideias que a gente acabou de abordar hoje. Por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, 3.4, 3.5 do livro, tá? Aí vocês vão ficar craque. Beleza? Fala. Não, se você aplicasse em outra ordem, provavelmente daria, tá? Mas você ia chegar no mesmo resultado no final, né? Você ia matar essa ou aquela solução antes ou depois, né? Mas tem uma situação um pouco mais lógica, né? Potencial igual olha para o infinito,
depois olha em cima dos potenciais igual a zero. Então já foi 3 condições. A quarta condição é realmente tratar onde você tem o potencial sendo aplicado. E aí você vai ter que fazer a sua solução casar, né, com o potencial que você está aplicando. E aí ela vai sair por essas técnicas de Fourier, achar os coeficientes. Vai ser a mesma coisa na hora que a gente resolver na aula que vem o caso esférico. A gente vai olhar lá no infinito, vai olhar em cima da esfera ou vai olhar na origem. Na origem, dependendo da solução, pode divergir. Você fala, essa solução não existe. Aí o A que está lá na frente é zero. Ah, lá no infinito essa solução não existe, porque senão vai divergir. Então, sei lá, o B é igual a zero, por exemplo. Né? E aonde você conhece potencial? Em cima da superfície, por exemplo, da esfera. A esfera tem um potencial V0. Alguém foi lá e colocou lá uma fonte lá e ligou lá, colocou 10 volts em cima da esfera, de uma esfera qualquer, uma casca esférica, por exemplo. Aí você resolve o problema, percebe? Aí você aplica a sua solução geral, que vai ser tipo essa que a gente mostrou aqui, ó. Vai ser tipo essa daqui, ó. Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Tá vendo? V de lá em cima. V de xy é uma solução, uma parte que depende só de x, uma parte que depende só de y. Lá em esféricos, solução esférica, a gente vai ter uma solução de r, θ e φ, tá? A gente vai pular o φ, cara, aqui. A gente só vai dizer que tem problema com simetria em φ. Vamos deixar o problema que não tem simetria em φ para pós-graduação. É um problema que você nem queira saber quão trabalho dá. Aí tem lá no livro do Jackson, que tipicamente é um livro de eletromagnetismo da pós-graduação, aqui em todo lugar do mundo, que eu vou te falar, cara, aquele faz o cidadão chorar. As contas ali são feias, cara. Mas então, a gente não vai fazer isso aqui. A gente vai ficar, por exemplo, num potencial que depende de R. Então, uma solução vai ser uma solução radial. E a outra parte da solução vai ser uma solução polar, que depende de θ. E a gente vai resolver do mesmíssimo jeito que a gente resolveu aqui, com separação de variáveis, etc. Mas a gente deixa isso para a próxima aula. Agora, a experiência vai te indicar quais soluções ou quais condições de contorno é melhor você aplicar primeiro, para responder de uma forma mais objetiva ainda a sua pergunta. Tudo bem? Sim, tudo bem. Maravilha. Mais alguma questão, pessoal? Estamos aí. Qualquer coisa, só falar. Mas no geral vocês conseguiram acompanhar? Ou teve alguém que está aqui na sala e falou, puta, eu ainda estou perdidaço, professor. Se não tem, ó, ou se tiver e não está querendo falar, eu acho totalmente compreensível, na boa, entendeu? Dá uma olhadinha de novo na aula, vê se vai no ponto onde você talvez não entendeu, vê de novo, né, que vai estar postado lá no YouTube. Se mesmo assim não estiver dando, olha o livro. Não estou chegando em lugar nenhum, meu amigo. Infelizmente a gente não teve PED esse semestre, mas assim, me manda uma mensagem no WhatsApp, nem que a gente marque um horário, a gente tira dúvidas no particular, ali no particular. A gente abre uma aula do Meet aí e tenta fazer, tá? Marca, é só entrar e falar, pô, professor, eu tô precisando. Aí a gente fala, tá bom, você tem um horário amanhã, que horas que é bom para você? Tal hora? Manhã, tarde e noite. A gente acha um horário que é bom para os dois, ou para os três, ou para os N, e a gente faz uma aula tentando esclarecer as dúvidas. Não seria uma aula, seria tira dúvidas, né? Beleza? Tenham essa liberdade completamente comigo, tá? Minha função aqui é tentar ajudar vocês, né? Da melhor forma que eu puder. Tá bom? Acho que vamos ficando por aqui, gente. Quase 11 horas. Valeu, obrigado, gente. Boa noite para todos aí.